Colocar para gravar aqui. Vou dar uma boa noite para vocês que já chegaram. Provavelmente hoje não vamos ter muitas mulheres, mas como a gente sempre diz, a festa é para quem vem e depois quem vai assistir no gravado. Então, o que eu vou falar com vocês hoje? Na semana passada, nós falamos sobre a primeira mulher, que foi Eva. E hoje, a segunda mulher que eu quero falar com vocês é uma mulher que não tem nome. Que mulher é essa? A mulher de Caim. A mulher de Caim. Quem era a mulher de Caim? Débora, nem sei quem é Caim, piorou quem é a mulher dele. Então vamos ler a continuação do livro de Gênesis. No capítulo 4 do livro de Gênesis, diz assim, ó. Adão teve relações com a sua esposa, com a sua mulher Eva, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Assim, e ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim agricultor. Aconteceu que ao final de um certo tempo, Caim trouxe o fruto da sua terra como oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor então se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que está de cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se fizer o que não é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você. Para você é necessário que domine o que? O pecado. E continuando diz assim: Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor então disse a Caim: onde está seu irmão? E ele respondeu: não sei, por acaso eu sou babá do meu irmão? E o Senhor disse: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será um fugitivo, errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje o Senhor me expulsa da face da terra, e da tua presença tentarei me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem encontrar comigo, certamente me matará. E o Senhor, porém, lhe disse: não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. O Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com a sua mulher, e ela ficou grávida, e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque, e Lameque tomou para si 2 esposas. E eu vou ficar até aqui. Senhor, essa é a sua palavra e eu quero te agradecer porque ela é viva, verdadeira e eficaz. E eu quero compartilhar algo que o Senhor plantou no meu coração durante esses dias com essas mulheres. Me ajuda, me instrui, me leva a ser clara e específica com relação ao que eu quero falar, traduzir para elas hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom, queridas, eu quero falar com vocês sobre a mulher de Caim. Débora, qual era o nome da mulher de Caim? Não sabemos. Não sabemos, mas fato é que quando nós lemos que começou ali, Eva teve seu primeiro filho. Quem foi o primeiro filho de Eva? Abel. E quem foi o segundo? Não, minto. Quem foi o primeiro filho de Eva? Caim. E quem foi o segundo filho? Abel.
E eles nasceram para serem filhos, então, de Eva e Adão. Filhos, por quê? Porque eles também tinham filhas no meio desse rolê, né, gente? Só que não se fala o nome dessas mulheres. Agora, fato é que a mulher de Caim também era filha de Eva. Ah, como assim, Débora? É, porque só tinha Eva e Adão, né, gente? Então, os filhos que nasciam, eles mesmos tomavam entre si esposas e o rolê ia aumentando, né? E olha que interessante, a esposa de Caim, ela também era filha de Eva, né? E aí é muito interessante porque a Bíblia diz que primeiro ele pecou contra o Senhor, matando o seu irmão Abel. Depois que ele matou o seu irmão Abel, a gente pensa assim, acabou para ele, game over, né? Agora Deus vai massacrar ele, vai acabar com tudo, ele não vai ter mais nada. Só que Deus não é assim. Deus não é assim. Deus, ele não sai do seu alto e sublime trono para destruir um ser humano, porque ele ama a todos nós. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e essa é a única causa que nós não somos consumidos assim, ó, quando Deus olha para nós e... porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Hoje eu quero falar com vocês de uma mulher que vivia com a marca do pecado do seu marido. Uma mulher que convivia com a marca do pecado do seu marido. O mais curioso é que antes dele matar Abel, a Bíblia não diz que ele era casado, que ele já tinha tomado uma esposa, mas curiosamente, depois que o Senhor marcou a vida dele, colocou um registro, olha, Caim, você cometeu um ato contra Deus. E por causa disso eu vou colocar uma marca em você. Uma marca que aquele que tocar em você será vingado 7 vezes. E quem é o vingador? Deus. O Deus vingador se apresenta aqui e fala, Caim, o que eu vou fazer com você diz respeito a mim. Ninguém mais tem direito e autoridade sobre a sua vida. Eu não vou tirar a sua vida. Você vai andar por aí com a marca do pecado. Por quê? Porque o pecado está na sua porta. E se você não aprender a dominar, você vai sair por aí matando todo mundo, como você fez com seu irmão. Eu não quero que você saia por aí matando todo mundo. E por isso vou colocar uma marca em você. Que quem tocar em você, quem levantar-se contra a sua vida, será vingado 7 vezes. E aí a Bíblia diz que ele tem relações com a sua mulher e nasce para eles um filho. Eu quero falar com vocês dessa mulher que depois de ver Deus marcar esse homem, não foi embora. Não desistiu dele. Não pegou e falou assim, Deus me livre, esse homem com essa marca desse pecado horrorosa, vou fugir daqui, não quero saber dele. Ela fica. E ela vai passar todos os dias da sua vida convivendo com um homem marcado por seu pecado e um homem que não pode ser morto, a não ser pelo próprio Deus. Um homem que vai viver todos os seus dias com a marca do pecado. Só que apesar de que as pessoas não podiam matá-lo, as pessoas certamente falavam coisas horríveis para ele. Por que vocês acham que ele construiu uma cidade? Será que foi por acaso? Porque ele, eu vou construir uma cidade, porque não sei, não. Porque ele não era bem-vindo em lugar nenhum. Então ele resolve construir uma cidade. Ele resolve criar um lugar onde ele pudesse ser minimamente respeitado. Afinal de contas, a marca de Deus estava nele. E era uma marca, nós não sabemos o que era, mas a Bíblia diz que quem visse não tocaria nele. Mas as pessoas sabiam quem ele era também.
E todos os dias, quando esse homem voltava para casa, essa mulher convivia com essa dor. Essa mulher convivia com esse homem marcado pelo pecado, com esse homem que muitas vezes era enxotado dos lugares. Esse homem que muitas vezes chegava em casa arrasado, às vezes enfurecido, às vezes irritado, às vezes cheio de ódio e às vezes cheio de carência. Por quê? Porque ninguém queria abraçar alguém que era marcado pelo pecado. Ninguém queria ser um amigo legal de alguém que era marcado pelo pecado. As pessoas tinham medo de Caim. As pessoas resistiam a Caim. Mas a Bíblia diz que essa mulher se deitou com esse marido e deu filhos para ele. E deu especialmente um filho chamado Enoque. E é muito especial a gente pensar que essa mulher que convivia com essa marca, ela conseguia ser um lugar de cura, um lugar de recepção, um receptáculo, um lugar aprazível no meio de um mundo que só olhava para a marca do pecado. Mas é fato que se o seu marido tem uma marca feita por Deus, essa marca também te fere. Essa marca também te marca. Porque imaginem vocês que por onde a mulher de Caim chegava, o que as pessoas diziam? Olha a mulher de Caim. Olha a mulher daquele que matou o irmão. Olha a mulher daquele que Deus marcou. Ninguém pode relar nele, hein? Se relar nele, vai sofrer a vingança de Deus 7 vezes. A mulher dele lá, ó. Ela tá indo lá, ó. A mulher dele no supermercado. Olha a mulher dele não sei o quê. Uma vez, quando eu fui morar na Itália, a gente contratou um serviço de assessoria para nossa cidadania italiana. E pagamos lá uma quantidade de euros, etc, para ter tudo, né? A gente sempre quer facilidades. E chegamos lá, não obtivemos nada. A gente caiu num golpe, né? Literalmente um golpe. Na Itália chama-se trufa, o famoso estelionato, né? No Brasil. E aquele cara, ele morava na cidade em que nós tivemos que ficar. E nós tivemos que ficar 4 meses naquela cidade. Passando pela cidade, vendo aquele cidadão que pegou nosso dinheiro, que não nos entregou o serviço. E a gente via ele, via a mulher dele, via as filhas dele. E a gente não podia fazer nada. Porque a gente era brasileiro e ele era italiano. E mesmo que a gente pudesse, a gente tentou, foi na polícia, arrumou advogado, a gente tentou muita coisa. Tudo que a gente tentava acabava ficando mais caro do que deixar quieto. 1 ano depois, eu voltei. Ai, nossa, deu tudo certo, tá, gente? A gente conseguiu, achou, teve apoio de várias pessoas, deu certo. 1 ano depois, eu voltei naquele mesmo lugarejo. Dessa vez, eu tava com o meu irmão. E eu estava no supermercado, ali na seção de frutas, nunca vou me esquecer. E o meu irmão do meu lado e a mulher daquele cidadão apareceu, brotou assim do meu lado. É claro que eu não resisti o momento que eu virei pro meu irmão e falei assim: essa daí é a mulher do fulano. Falei alto, né, pra ela ouvir. E ela, do mesmo jeito que ela brotou, ela desapareceu também, né? E o meu irmão é branco, né, igual eu, ele ficou bem vermelho. Falou assim: é ela? Falei: é ela. E aí a moça sumiu também, depois a gente viu ela ainda no mercado, enfim, fomos embora. Mas o que eu quero dizer pra vocês? A mulher dele ficou marcada pelo que ele fez conosco. A mulher de Caim, ela convivia todos os dias com a marca que Deus fez em Caim. É muito desafiador quando a gente olha para as características, né, do marido, da gente, fala: ah, ele é isso, ah, ele é aquilo.
Imagine você olhar para uma característica, para uma cicatriz, para uma marca do seu marido e saber que foi o próprio Deus que marcou a vida dele. Deus marcou a vida do marido daquela mulher para sempre. E todos os dias. Se ele não saísse de casa, ou se ele saísse, todos os dias, a mulher de Caim tinha que conviver com o fato de que seu marido era marcado por uma história de desamor, de transgressão, de pecado, uma afronta que ele fez ao próprio Deus, uma tentativa de afronta. E essa mulher, ela teve que conviver com essa marca do pecado até os últimos dias da sua vida. E é muito interessante porque a marca de Deus em seu marido, ela produz uma marca em você. A marca que Deus faz no seu marido, ela produz um efeito na sua vida que é implacável. Não tem como voltar atrás e dizer, não, eu não me incomodo. A gente se incomoda com coisas tão pequenas que os nossos maridos têm. Imagina uma marca de Deus. Eu queria caminhar com vocês um pouquinho na história e lá em Jacó, Jacó foi um homem que também foi marcado por Deus. A Bíblia diz que Jacó, quando ia amanhecendo o dia, ele havia lutado com Deus a noite toda. Deus se materializa no caminho de Jacó, em forma de um anjo. Eles lutam a noite inteira, como dois príncipes que eram. E no final, Jacó fala assim, não vai embora, sem antes me abençoar. Porque eu entendi que eu lutei com o príncipe dos príncipes. E Deus então finaliza marcando Jacó com uma espadada, não sei, mas ele fere, a Bíblia diz que ele fere a musculatura da coxa de Jacó. E quando ele faz aquela ferida, as esposas de Jacó, elas vão conviver com um homem que mancava. E eu queria que vocês imaginassem que Caim era um homem que mancava. A gente não sabe qual era a marca que Deus colocou em Caim. Mas a esposa de Caim lhe deu filhas e filhos, mesmo que ele mancasse. Mesmo que ele tivesse uma marca feita por Deus. Mesmo que ele não tivesse nada de bom para oferecer, ou que tivesse que conviver com o pecado à sua porta todos os dias. Porque a Bíblia diz, ei Caim, o pecado está à sua porta, hein? Você precisa dominá-lo. A mulher de Caim tinha o mesmo trabalho que Caim. Dominar sobre aquelas pessoas que acusavam a sua vida. Dominar sobre o pecado da ira, da fúria, da angústia, da irritação. É tão desafiador quando o pecado está à nossa porta. Às vezes é por coisas tão simples, mas o pecado está à nossa porta. Por quê, Débora? Porque ele entrou na nossa história antes de nós nascermos. E Débora, o que é o pecado? A Bíblia diz que Deus fez um desenho para mim e para você. E qual é o desenho? O desenho de homens e mulheres que se relacionam com o seu Criador de uma forma límpida, clara, leve, mas de uma forma como Abel fez, o irmão de Caim. Alguém que vai lá e oferece as suas primícias e recebe o bom grado de Deus e oferece de novo e recebe mais de Deus e vai. E isso vai criando um relacionamento de um vínculo profundo. Esse é o desenho que Deus fez para mim e para você. Mas
Eva, Caim, escolheram viver no antidesenho. Ah, você está fazendo algo que agrada o coração de Deus? Pois eu vou matar você, porque eu não quero alguém que faça algo excelente. Eu quero alguém como eu, que faça de qualquer jeito, que fazendo de qualquer jeito, então Deus não vai ter opção de ter o excelente e ter o mais ou menos e vai ficar só com os mais ou menos. Essas pessoas que decidem, quando nós decidimos viver o antidesenho, decidimos fazer as coisas pela nossa própria mão, decidimos que, mais ou menos tá bom, o que tem, né? É pra Deus mesmo, ele já é dono do ouro, da prata, do bidélio, da água, do mar, ele é dono de tudo, pra que eu vou fazer o melhor? Bobagem isso, ele já tem tudo. Quando o nosso pensamento é levado por essa ideia de Caim, o que acontece é a vida no antidesenho, a vida no pecado. A vida acreditando que Deus não quer o nosso melhor. Mas Deus quer a oferta de Abel. Deus quer a oferta das primícias. Deus quer uma entrega por completo. Por que Deus não matou Caim? Porque Deus sabia que ele era capaz de dominar de dominar acima do pecado. Hoje, Deus nos convida a ser a mulher de Caim. Hoje, Deus me convida e convida você a ser como a mulher de Caim. Quando olhar para a marca do pecado, dizer: eu posso te dar o meu melhor. O que era o melhor da mulher de Caim? Filhos e filhas. A Bíblia diz que ela deu a Caim filhos e filhas. E eles viveram muitos anos. Em todos esses anos, o que a mulher de Caim fazia para Caim? O que a mulher de Provérbios faz? Ela lhe faz o bem e nunca o mal. E aquela mulher olhava para a marca do pecado que foi deixada em Caim pelo próprio Deus. E lhe fazia bem. E lhe fazia bem. Débora, mas ele, mas não sei o que, mas não sei o que mais. E ela lhe fazia bem. Provérbios 31, a partir do 10. Um dos versículos, né, que é aquele versículo, aquele texto maravilhoso falando sobre a mulher, que é uma mulher empreendedora, que é uma mulher que faz, que acontece, que o coração do seu marido confia nela e não há falta de ganhos, e ela faz isso e ela faz aquilo. Tem um versículo que diz: ela lhe faz bem todos os dias da sua vida. Essa é a mulher de Caim. A Bíblia não registra nada que ela fez contra a sua mãe, contra o seu pai, nem contra o seu marido, que era marcado pelo próprio Deus, pelo pecado. Se a Bíblia não registra, é porque estava tudo certo, né? Porque um pouquinho antes, a Bíblia diz assim, não é certo que se você fizer o bem, você será aceito? Se você fizer o mal, você não será aceito? Essa mensagem chegou no coração da mulher de Caim. E ela não virou as costas e falou: Caim, tchau pra você, você já foi marcado pelo pecado, você matou nosso irmão Abel, eu vou me embora, não quero mais saber disso. A Bíblia diz que eles tiveram uma noite em que ela deu a ele um filho, o primeiro filho, Enoque. E é tão especial porque dar filhos é algo que só Deus faz. Ao mesmo tempo que Deus marca Caim por causa do seu pecado, por causa da sua tragédia de vida, Deus vai lá em seguida e dá a eles, dá ao casal um filho. Um filho que vai ser uma descendência bendita, que nós vamos saber que vai ter
um relacionamento extraordinário com Deus. Por quê? Porque ele vai aprender desde cedo com essa mãe que ele precisava dominar acima do pecado. Que ele precisava estabelecer o desenho de Deus e não desejar viver no antidesenho, que era aquilo que o pai dele tinha feito, que era aquilo que a avó dele tinha feito. E essa mãe dele vai trabalhar o coração dele. Essa mulher de Caim é a mãe de Enoque. Um homem que a gente sabe que vai ter muitos anos de vida na presença de Deus. Quem que ensinou esse menino? Foi a mulher de Caim. Uma mulher provavelmente com uma atitude e uma vida de retidão diante de Deus. Por quê? Porque ela vai ensinar um homem extraordinário. Ela vai educar um filho que, apesar de todo o antidesenho que está diante dele, vai escolher o desenho de Deus, vai escolher o caminho do eterno, vai escolher o caminho de andar com o Senhor e de não ser marcado pelo pecado, mas de ouvir a palavra que foi liberada na vida do seu pai. O pecado está na sua porta, você precisa dominar sobre ele. E a terceira coisa que eu quero falar dessa mulher é que, conhecendo um Deus que é justo juiz em todos os seus caminhos e misericordioso, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, essa mulher tomou atitudes na vida que fizeram toda a diferença na sua genealogia, toda a diferença na vida dos seus filhos e filhas, toda a diferença na vida de uma cidade, porque Caim construiu uma cidade. E se a dor dele fez ele construir uma cidade, porque ele não suportava viver aonde ele tinha sido excluído, arrasado, maltratado, amaldiçoado, agora eles são respeitados, porque eles são o pai e a mãe de Enoque. E algo extraordinário Deus começa a fazer na história deles. Porque, afinal de contas, essa mulher não desistiu. Essa mulher não se aliançou a Satanás para dizer: aí, ó, nem Deus quer saber de você. Olha aí o que você fez, matou nosso irmão e agora? Deus vai nos odiar para sempre. Essa mulher fala: ah, o pecado está à nossa porta, Deus. Tá bom, vou dominar sobre ele. E vou ensinar os meus filhos e filhas a dominar sobre ele. Porque se o Senhor está dizendo que o meu marido tem condições de dominar sobre o pecado, eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio de dominar sobre o pecado. Porque a mesma palavra que Deus falou lá em Gênesis 1, vai lá, Adão, vai lá, Eva, domina sobre todas as coisas. Vocês são minha imagem, vocês são minha semelhança. Essa palavra estava também sobre a vida de Caim e a vida da sua esposa. E eles falaram: quer saber? Vou conseguir. Caim precisou cair no fundo do poço para entender que era possível. Mas a esposa de Caim não. A esposa de Caim, quando ela viu tudo, ela falou assim: tô num lugar terrível. E o que eu posso fazer? Dominar sobre o pecado. Se Deus disse que eu posso dominar sobre o pecado, ninguém vai me impedir de dominar sobre o pecado. Ela pegou essa chave e ela falou: é por aqui que eu vou. E mais, eu vou fazer na minha vida e vou ensinar os meus filhos a dominar sobre o pecado. Vou ensinar os meus filhos que existe um Deus que é misericordioso, um Deus que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, um Deus que marcou a vida do meu marido por causa do pecado, mas um Deus que não matou o meu marido. Ainda que o meu marido merecesse, porque ele matou o nosso irmão. Ainda que meu marido tivesse feito uma coisa abominável, Deus não retribuiu na mesma proporção.
Deus disse pelo contrário, o seu castigo vai ser viver. O seu castigo vai ser viver e conviver com o estrago que você fez. E convivendo com a sua dor, você será curado. É esse convite que Deus faz para mim e para você hoje. Ser a mulher de Caim. Quando tá tudo perdido, quando a gente olha pro marido da gente e acha que não tem nada de bom, tá tudo detonado. Outro dia uma amiga falou assim pra mim: não dá mais, esse homem tem vícios terríveis. Daí eu falei assim pra ela: só porque os vícios dele são ilícitos, não ache que os seus vícios lícitos são menos ruins. Ela falou: não entendi. Falei: vou explicar. Você fica uma semana sem comer açúcar? Falei: então você também tem seus vícios, né? É porque quando os nossos vícios, eles são lícitos, não quer dizer que eles não destroem a nossa saúde. Não quer dizer que eles não acabam com o templo do Espírito Santo. Mas eles existem. Eles são reais, eles são verdadeiros. E quando a gente foi se aprofundando na conversa, falei assim: sabe por que eu tô te falando isso? Porque quando a gente se casa, a gente é um. E você pode ser cura ou você pode ser mais dor. A mulher de Caim, ela foi cura. Porque ela podia sentar num lugar e falar assim: Deus fez isso com você, olha só. Só que não, ela sentou num lugar e falou assim: você matou Abel. E Deus puniu você. Ponto e acabado. Daqui pra frente, vamos fazer diferente. Vamos dominar sobre o pecado. Esse é o convite que Deus faz pra mim e pra você todos os dias. Vamos dominar sobre o pecado. E como que a gente domina? Parando de acusar. Quando uma mulher vem falar pra mim: ai, o meu marido é cheio de vícios. É? E você? Será que você não tem nenhum? Será que você não tem nadinha? É muito desafiador, sabe? A gente olhar pro nosso marido e descobrir que somos iguais. Até nas coisas ruins. Porque temos coisas equivalentes. A mulher de Caim, ela entendeu perfeitamente isso. Ela falou assim: Deus só não colocou a marca em mim, mas colocou nele, dá igual. Tô marcada do mesmo jeito. O que eu vou fazer com essa marca? Eu vou trabalhar a cura. Eu vou ser bálsamo. Eu vou estar do lado. Eu vou estar junto. Eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou esquecer ele. Eu não vou deixar ele se sentir arrasado quando todo mundo fizer ele se sentir arrasado. Eu vou lembrar ele que apesar da marca, Deus deu uma esperança chamada vida. Porque Deus tinha todo o direito de tirar a vida de Caim, não fez. E não permitiu que ninguém fizesse. E o que nós vamos fazer com isso? Essa era a indagação de todos os dias da vida dessa mulher. O que nós vamos fazer com isso? Vamos dominar sobre o pecado. Vamos dominar sobre o pecado. Vamos dominar sobre o pecado. E essa estratégia de vida dessa mulher deu tão certo que ela criou filhos para a bênção, filhos benditos para o Senhor. Filhos que tiveram um relacionamento extraordinário com Deus e fizeram a diferença naquele tempo. Assim como eu, você, os meus filhos e os seus filhos têm condição de fazer a diferença nesse tempo. Começou lá atrás, mas o convite de Deus para dominar sobre o pecado, ele continua em aberto para mim e para você. E o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esse convite? Você vai fazer como a mulher de Caim? Ou você vai fazer como outras mulheres que ignoraram esse convite?
Vamos orar? Senhor, obrigado pela vida da mulher de Caim. Obrigado porque ela foi um bálsamo de cura, onde ninguém queria colocar a mão, onde ninguém queria se aproximar, onde ninguém queria fazer nada. Ela deu vida. Ela deu vida. E ela buscou andar nos seus caminhos, para que os seus filhos e filhas se conectassem, se reconectassem contigo. E isso foi extraordinário. Nos ensina, Senhor, nessa semana, só uma semana, Pai. Nos ensina a semear a Tua palavra, uma palavra de vida, uma palavra verdadeira, uma palavra que vai trazer novidade na vida dos nossos filhos, Pai. Nós te agradecemos por esse momento de reunião, de comunhão, e que nessa casa, Senhor, haja um lugar de cura, para que cada mulher saia daqui renovada, animada, para que em seu lar ela seja um bálsamo de cura. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E aí, garotas, vocês estão respirando? Tá tudo bem aí? Falem comigo. O que vocês acharam da mulher de Caim? Contem para mim.